Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor esteja no lar de cada um de vocês. Que o Senhor esteja em plenitude na vida de vocês, fortalecendo, dando esperança. Mais uma quinta-feira, nós vamos continuar falando sobre o reino de Deus. É um assunto demasiadamente importante para a igreja conhecer, apesar de ser um assunto um pouco cansativo, mas a igreja deve conhecer o que é o reino, porque Cristo falava do reino, e isso é importante para que a igreja não seja enganada, para que a igreja não seja envolvida em situações que não são bíblicas. Vamos orar, irmãos, para iniciarmos essa aula, esse culto que nós vamos prestar ao Senhor Deus agora. Senhor Deus, nós te amamos, nós temos consciência que estamos passando por tempos difíceis, grandes tribulações, lutas por todos os lados, doença, questão de economia, brigas políticas, divisões. Pai amado, como é terrível viver numa situação dessa, mas para a sua igreja não. A sua igreja, o Senhor nos garante que mesmo em tribulação, estaremos e nos sentiremos seguros no Senhor, porque nós sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o único que pode confortar, o único que pode salvar, o único que pode restaurar, o único que pode mudar todas as coisas, porque tudo é do Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajude agora na explanação deste texto, deste ensino, para que isso possa servir de alimento e de estrutura e base para o pensamento cristão da sua igreja, meu Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos dar continuidade, então, ao tema O Reino de Deus. Esse estudo que vai agora ser estabelecido aqui, ele tem como livro base A Vinda do Reino, de Hermann Hederbos. E é um livro muito bom que eu aconselho aqueles que estão estudando, que querem aprofundar um pouco mais no assunto, possa comprar e lê-lo. Nós tivemos na última aula aqui, na última quinta-feira que ministramos a aula aqui, a introdução, e hoje nós vamos falar sobre o caráter geral do reino de Deus. Nós vamos falar hoje especificamente sobre o pano de fundo. Na próxima aula nós vamos demonstrar como são as expectativas desse reino, como que Deus nos mostra o preparo desse reino, a vinda, o estabelecimento, e também vamos falar como com o surgimento na próxima aula de João Batista, declarando o arrependimento porque é chegado o reino dos céus, e na outra aula, o reino de Deus estabelecido, o evangelho do reino de Deus, a vinda do reino de Deus e o futuro do reino de Deus. São partes deste livro que nós utilizamos como os títulos, mas agregamos o conhecimento de vários outros autores debaixo desses títulos para conhecimento dos irmãos e da igreja. Irmãos, o que significa reino nos céus, reino dos céus e reino de Deus? E o reino de Deus está próximo. O que significa reino dos céus e reino de Deus está próximo? O que João Batista estava querendo dizer com isso? Ora, dizer que o reino de Deus está próximo é uma clara referência ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Então, João Batista, na realidade, quando essa palavra saiu da boca de João Batista, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa palavra estava querendo reproduzir para nós que as profecias estabelecidas no Antigo Testamento estavam sendo cumpridas, e já estavam sendo cumpridas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus já havia nascido, Jesus era parente de João Batista, primo de João Batista, Jesus já havia nascido, estava na terra, crescendo em sabedoria, graça e estrutura. Está lá em Lucas 2, 52. O Rei dos Reis
estava apenas aguardando o momento que lhe foi determinado pelo Pai para iniciar a sua vida pública e anunciar aos homens a sua chegada. Essa palavra, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, e aqui nós temos no Evangelho de Mateus, que Mateus utiliza o reino dos céus e não o reino de Deus, mas é a mesma coisa, mas é devido a uma circunstância muito interessante. O Mateus escreveu para o povo hebreu, para os judeus, e os judeus tinham um temor muito grande de usar o nome de Deus. Então, em substituição ao nome de Deus, colocou-se o reino dos céus. Mas é interessante também que significa que o reino dos céus, o reino de Deus vem de cima, vem dos céus. E essa palavra, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, Jesus diz lá em Marcos, dito pela boca, traz um significado muito mais forte do que o que João Batista. Porque João Batista quis anunciar, olha, Cristo já está no mundo, o reino já está aqui, as coisas já estão acontecendo, e esse reino será implantado. Mas ele virá, ele veio, e eu vou batizar vocês, vocês se arrependam, eu vou batizar vocês com água, mas quando ele estiver, ele vos batizará com o Espírito. Nós vamos ver isso que quando Cristo, lá na frente, quando Cristo sobe aos céus, quem vem? O Espírito dele. O reino de Deus está próximo, dito pela boca de Cristo, não tem só um significado de presente, tem também um significado de estabelecimento. O tempo futuro não é só aquilo que vai acontecer daqui a alguns anos, a alguns meses. O tempo futuro aqui na presença da pessoa de Cristo é que Ele virá, morrerá, ressuscitará, se elevará aos céus, sentará à direita do Pai e preparará a morada na casa do Pai e em nós. Aqui, na boca de Cristo, está sendo estabelecido o lugar, a presença de Cristo, o estabelecimento verdadeiro de Jesus em nossos dias, nos dias do passado e nos dias do futuro. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus estava agora no meio daquele povo, quando essas palavras foram pronunciadas por Jesus Cristo. Daí a importância de uma resposta de cada um arrependendo e se tornando e se sujeitando súdito do Senhor. Para que a gente entenda um pouco mais, para que vocês tenham um conhecimento mais amplo do que seja o reino de Deus, é necessário nós traçarmos esse pano de fundo, a situação que levou à concepção dessa palavra, como que essa palavra surgiu, de onde foi tirada essa palavra, essa frase, essa expressão, o reino de Deus. O que significava, o que era o reino de Deus no judaísmo? O reino de Deus, referido na Bíblia hebraica, Tanash, está muito ligado à crença judaica de que Deus iria restaurar a nação de Israel. Contudo, quem seria este Israel? A nação ou a igreja? Alguns, por tendências e por crenças pessoais, creem que é Israel. Aqueles, como nós veremos a seguir, no estudo a seguir, que creem que a Bíblia responde à própria Bíblia e que a palavra de Deus é a única verdade, vão entender que é a igreja. Não a igreja de Cristo aqui, mas a igreja aqui e lá no céu, com Cristo Jesus. O termo Tanash, só para que os irmãos tenham conhecimento, se refere ao conjunto de livros que compõem a Bíblia hebraica. Essa Bíblia hebraica equivale ao Antigo Testamento da Bíblia Sagrada cristã. A palavra Tanash é um acrônimo
que se refere às 3 seções da Bíblia hebraica, que é Torá, Nevirim e Ketuvim. A Torá, ou Torá, a lei, compreende os 5 livros que formam a Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O cânon da Bíblia judaico não inclui, meus irmãos, não inclui os livros apócrifos. O Nevim, ou Profetas, é a 2ª seção da Bíblia hebraica. Conta-se a história do povo de Israel. Trata-se da narrativa cronológica que menciona as contribuições dos mais variados profetas, todos os profetas, todos eles inspirados pela divindade. E os Ketuvins, ou escrito, que é também mais, é a 3ª parte da Tanakh, inclui diversos textos sagrados, os livros da verdade, os 5 rolos lidos na festividade judaica, o Cântico dos Cânticos, os Salmos e os livros históricos. Sabedores que o judaísmo antigo conhecia essa palavra e de onde ela veio, lá do início, quando Deus chama Abraão, Deus já começa a trabalhar isso no coração de Abraão, o povo vai para o Egito, o povo é retirado do Egito e tudo é preparado, tudo é formatado por Deus para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus se estabeleça, e sabedores de que o cristianismo ele é judaico, a nossa religião é cristã judaica, nós também temos que saber qual é o significado dessa expressão reino de Deus no cristianismo. O significado do reino de Deus no Antigo Testamento, no judaísmo, na realidade, é a majestade de Deus, a existência de um rei. No cristianismo, entre os teólogos cristãos, existem conceitos divergentes, mas não incompatíveis quanto à visão judaica, e que se pode sintetizar em 2 pontos. O primeiro ponto é, no cristianismo existe uma visão de um governo real ou universal de Deus, estabelecido no céu e também na terra em nossos dias, e quando for completamente renovada no fim dos tempos, no dia do juízo final, e com existência eterna. Então, no cristianismo, uma das visões é um governo real e ou universal de Deus, estabelecido no céu e também na terra em nossos dias. E quando for completamente renovada a terra no fim dos tempos, no dia do juízo final, terá uma existência, esse reino terá uma existência eterna. O outro ponto de vista é uma mudança de mente estabelecida pelo Espírito de Deus, e essa mudança de mente é individual, espiritual, moral e psíquica. Existente em todos aqueles que estão na graça de Deus, que seguem a sua vontade, os ensinamentos e exemplos de Cristo estabelecidos na sua palavra. Essas 2 visões, elas se unem e nos dá a real certeza de que o reino de Deus, ele está presente hoje, ele será estabelecido, e ele não só é palpável, como também está dentro de cada um daqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Irmãos, Jesus surge em Israel após João Batista pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso está lá em Mateus 4,17. Ora, quando Jesus e João Batista falou isso para aquele povo, eles não deram explicação nenhuma para aquele povo do que era o reino de Deus. Sabe por quê? Porque aquele povo já entendia isso. Aquele povo já sabia o que era o reino de Deus. Eles já tinham noção de uma terra prometida, eles já tinham noção de um lugar onde emana leite e mel, eles já estavam, pela boca dos seus profetas, sabendo de que existia uma promessa. Então, eles olhavam para o futuro e esperavam na promessa de Deus. Então, quando Jesus, após João Batista, proclamou: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, aquele povo entendeu, tanto que entendeu que vários irmãos, abandonaram tudo o que tinha e seguiram aquele homem, aquele Deus
homem e Deus 100% nas suas pregações, nos seus ensinos e no seu caminhar. Ridderbos, que é o autor do livro base dessa explanação, fala que não havia necessidade de explicação do significado dessa palavra, mas hoje a igreja não sabe. A igreja não tem conhecimento. Então é por isso que, a partir de agora, neste pano de fundo dessa explanação, nós vamos estar levando à igreja o conhecimento do que seja o reino de Deus. O fato mais interessante, quando do aparecimento de João Batista e Jesus Cristo, não foi eles falarem o reino dos céus, e sim estar anunciando a Israel que o reino estava próximo, que o reino estava à porta. Assim, como seria possível ser de conhecimento a expressão o reino dos céus para aquele povo, já que não ocorria com frequência no Velho Testamento? Então, a resposta que foi dada, e agora repetimos, é que essa expressão constava nos escritos judaicos posteriores, na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Israel, o próprio Jacó. Contudo, não era usual no período pré-cristão, passando a ser usada por João Batista e Jesus e os evangelistas, como base para o ensino do reino no Novo Testamento. Então, o ensino de Cristo, meus irmãos, ele é fixado, firmado e dirigido para o anúncio do reino do Senhor Jesus. Todavia, a ideia significada por essa expressão linguística, ela, estando enraizada no Velho Testamento, ela designava lá, naquele Velho Testamento, que existia um rei, que existia um Criador e que existia uma majestade que a tudo criara, mas ainda não significava essa ideia que ela significa hoje no Novo Testamento, da existência de um reino que viria, e um reino que não teria mais sofrimento, que não teria mais dores. A realidade é que, se não houvesse Deus colocado no coração daquele povo essa raiz do significado de um rei poderoso, de um rei que a tudo domina, de um rei criador, nem a fé judaica e nem a fé do Novo Testamento poderia compreender necessariamente o que é reino de Deus. O Antigo Testamento não menciona reino de céus ou de Deus, como é mencionado no Novo Testamento. Já foi explicado que os judeus tinham medo tremendo, tremendo, meus irmãos, de falar, de pronunciar, de escrever o nome de Deus. Mas no Novo Testamento ele já vem, e vem com mais vigor, com mais força, e se estabelece durante todo o Novo Testamento. E toda a narrativa do Novo Testamento é focado sobre a evidência da instalação do reino de Deus. Já falamos que o Antigo Testamento fala de um tipo geral, de um tipo particular de realeza do Senhor. É verdade. Esse tipo geral tem a ver com o poder universal e o domínio de Deus sobre o mundo e todas as nações, e é fundamentado na criação dos céus e da terra. O tipo particular indica a relação especial entre o Senhor e Israel, o que mais tarde veio a se chamar teocracia. O que é isso? Deus se apresenta a Abraão, chama a Abraão e esclarece a Abraão que ele é o Deus dele, o Deus Todo-Poderoso, e que dele fará uma grande nação, e que dele, através e por intermédio do descendente dele, salvará e resgatará todos aqueles que ele elegeu. E Deus chama Moisés, retira o povo do Egito, trabalha esse povo, dá uma lei a esse povo, e tem uma relação especial com esse povo, e passa a chamar essa nação de seu povo, e passa a governar essa nação, primeiramente através dos profetas, e posteriormente através de reis, inclusive até o rei Davi, rei Salomão, Saul, etc. É interessante, ao avaliarmos essa relação, irmãos, o que Deus vai fazer, o que Deus fez, o que Deus está fazendo. O que significa isso? Deus começa a caminhar com o homem. O homem caiu, nós vamos ver lá na frente, o homem cai,
Deus não abandona, porque Deus prometeu que iria resgatar o homem através do descendente de Abraão. Deus continua a caminhar, Deus vem à terra, encarna-se e continua e proclama o reino de Deus. No Antigo Testamento são poucas as passagens que têm um sentido de realeza ou domínio real de Deus quando se tange a um reino, mas quando se fala da pessoa de Deus, isso é muito latente e sempre aponta para o futuro. O contexto da escritura veterotestamentária mais indica o Senhor como um rei e está expresso na escritura veterotestamentária, nos Salmos, nos livros de profetas e nas partes mais antigas do Velho Testamento. Então, a indicação do Senhor no Velho Testamento é muito mais como um rei, como uma realeza, e essa indicação está lá narrada nos Salmos, nos livros dos profetas e nas partes mais antigas do Velho Testamento. A realeza estabelecida ao Senhor no Velho Testamento inclui igualmente o passado e o futuro, estabelecendo um caráter atemporal do reino de Deus. Então, o que significa isso? Mesmo no Velho Testamento, quando se fala da realeza de Deus, e não ainda do reino de Deus, quando se fala de um rei, estabelece a esse rei um laço de passado e futuro. O que significa isso mesmo? Então, Deus estabelece um caráter atemporal do reino. O que é isso? Olha, o reino de Deus está sendo instalado porque Deus deseja tabernacular com o seu povo. O reino de Deus está sendo instalado porque Deus quer resgatar o seu povo. E tudo isso passa por um processo. Irmãos, é tão interessante isso, nós temos que crer nisso com tanta força, sabe por quê? Porque Deus chama Abraão, cuida de uma família, e essa família vai produzindo homens, patriarcas, profetas, e outras famílias que vão estabelecendo outras famílias, até chegar à família de Davi, que vem e de onde designa quem? Cristo Jesus. Deus cuida de famílias e vinha cuidando de famílias nesses tempos, para que todo este processo pudesse se cumprir, para que, quando no grande dia do Senhor, como nós vamos ver aqui, esse reino possa ser plenamente estabelecido aqui. A realeza, então, estabelecida ao Senhor no Velho Testamento, inclui essa visão de passado e de futuro. Os livros mais recentes do Velho Testamento, particularmente os dos profetas, transmite a ideia de uma realeza vindoura de Deus. E essa realeza vindoura de Deus é Cristo Jesus. Essa realeza vindoura de Deus é Cristo que vai vir, encarnar e vai declarar: arrependei-vos, o reino dos céus está próximo. É interessante também nós ensinarmos, irmãos, que Israel passou por um período de decadência nacional, enfrentou fortes tensões e passou a duvidar até da majestade de Deus. Foi invadido por vários impérios, foi expulso, foi exilado, retornou, até a vinda de Cristo. E é importante entender que o povo judeu, o povo de Israel, quando falava dessa esperança, eles não olhavam para a segunda vinda de Cristo, eles olhavam para a primeira, para a vinda, pelo estabelecimento do rei. Então, irmãos queridos, Israel sendo atacado, sendo invadido, eles entraram em desespero, entraram em confronto, adoraram a deuses, abandonaram o conhecimento dos anciãos, e nessa confusão que não é diferente dos dias de hoje, Israel chegou próximo de abandonar o Senhor. Essa tensão, esse conflito, ele só foi aliviado porque os profetas revelaram acerca da manifestação futura da majestade de Deus.
esse conflito só foi amainado porque lá atrás Deus levantou homens, como levanta hoje, meus irmãos, como levantam hoje, para falar dessa esperança vindoura, que o Cristo viria. Naquele contexto, o Cristo viria. Da mesma forma, para nós hoje, Igreja do Senhor, o Cristo virá e vai instalar plenamente o seu reino. Mas o Cristo viria e o reino do Senhor estaria próximo. O reino do Senhor estaria entre nós. O reino do Senhor estaria andando entre nós. Essa expectativa do futuro passa a ser o centro de todas as promessas de salvação veterotestamentária. Então, desesperados, distanciados de Deus por causa dos seus pecados, estabelecidos numa descrença total por causa das tribulações, por causa das situações, o povo passa a se afastar daquilo que aprendeu, daquilo que estava escrito da lei do Senhor. Contudo, Deus, pela sua infinita misericórdia, levanta esses homens, profetas, e leva ao coração daquele povo sedento a palavra de vida, porque só Deus tem palavra de vida, de que o reino de Deus se instalaria através de Cristo Jesus. As mais proeminentes profecias do Velho Testamento estabelecem um conteúdo dual de uma grande expectativa do reino vindouro de Deus. Então é balela, irmãos, falar que o Velho Testamento ele é um livro separado, é um livro à parte, é um livro que não nos mostra nada, que é um livro que pode até se jogar fora, se quiser. Balela, isso é coisa satânica. O Velho Testamento, a todo tempo, está nos mostrando um rei, está nos mostrando uma majestade, está nos mostrando o Criador, está nos mostrando que Ele deseja tabernacular conosco, está nos mostrando que mesmo o homem caído, Deus vem e manda construir um tabernáculo, Deus vem e manda construir um templo, Deus vem em Cristo Jesus. Até Cristo Jesus, aonde Ele vem de forma pessoal a apoiar, a aliviar as dores do seu povo, a anunciar que o reino está próximo. Esse conteúdo dual que nós acabamos de falar, e que gera grande expectativa do reino vindouro de Cristo, é o seguinte: a primeira expectativa que ele gera é interpretada literalmente como a restauração da nação israelita. O Senhor terá o seu trono em Jerusalém e todos os inimigos de Israel serão subjugados. Irmãos, foi o que eu falei lá atrás. O que passa a ocorrer? O judeu não convertido ao cristianismo, ele crê nessa primeira expectativa. Ele coloca todas as suas fichas nessa primeira expectativa. Olha, isso vai ser literal, isso vai acontecer. Esse reino vindouro, essa situação vindoura, ela virá, mas virá para Israel, restaurará a nação, governará a nação com braço de ferro, e assim Israel dominará por toda a terra. A segunda expectativa se refere a uma realidade maior. É uma realidade espiritual e imperecível. O futuro reino de Deus será inaugurado pelo grande dia do Senhor, o dia de julgamento para os apóstolos de Israel, como também para todas as nações. O que significa isso? Não existe preferência sobre povo nenhum. Como Paulo disse, olha, os judeus, deles vieram os profetas, deles vieram Cristo, e essa nação, esse povo, é peça importante na história do Senhor Jesus. São seus antepassados, mas só subsistirá, só será súdito de Deus, só será súdito desse reino, só honrará esse rei aqueles eleitos que adoram o Senhor Jesus, que glorificam o Senhor Jesus. Então, a segunda expectativa, irmãos, é a expectativa que a Bíblia nos ensina. A primeira expectativa é a expectativa veterotestamentária, judaizante, que não reflete o que a palavra de Cristo no Novo Testamento verdadeiramente nos diz. O Novo Testamento, para que os irmãos tenham maior tranquilidade em entender isso, ele lança luz sobre o Velho Testamento. Então, toda aquela realeza, todo aquele reinado, todo aquele poder de um rei, toda a criação ali relatada, todo aquele cuidado que Deus teve com aquele povo,
cuidando de família por família, era para estabelecer que um dia, por uma família de Davi, por Davi, pela descendência de Davi, viria o rei, morar e habitar entre nós, tabernacular entre os homens. Esse foi o cuidado que Deus teve durante a história, para que pudesse ocorrer isso quando do nascimento do Senhor Jesus e quando do início dos seus trabalhos públicos diante de Israel, nas terras de Judá, da Galileia. O reino futuro de Cristo. Irmãos, nós temos que entender, para que os irmãos não se percam nessas ideias que o Deus, no Velho Testamento, era um Deus completamente diferente do Deus do Novo Testamento. Nós temos que conseguir entender que o Velho Testamento foca, estabelece e aponta para uma série de situações que serão e acontecerão no Novo Testamento. O Velho Testamento nos fala sobre o reino futuro do Cristo. Como pode um livro não ter valor, como pode livros não terem valor, se são eles que nos apontam de maneira clara, falando muitas vezes, de coisas que estavam acontecendo num contexto lá atrás, com os judeus, com os hebreus, mas apontando sempre, simbolizando sempre, mostrando sempre que essas coisas estavam à frente. Coisas aconteciam, milagres aconteciam, guerras eram vencidas, mas a verdadeira guerra seria vencida quando o reino de Deus viesse tabernacular entre nós, quando o reino de Deus viesse morar entre nós, até que o reino de Deus, assunto aos céus, viesse morar dentro de nós. Até que, o dia que o Senhor Jesus voltar, o reino de Deus será estabelecido verdadeiramente aqui na terra e todas as coisas serão transformadas, todas. Como então podemos jogar fora livros, como então podemos desdenhar de narrativas tão importantes e tão santas? O Velho Testamento nos mostra o reino futuro de Cristo. Está lá em Isaías 7,14, Isaías 24, Isaías 27, Isaías 40, 9 e 11, Isaías 55, Isaías 52, 7, Obadias 1, 21, e N passagens veterotestamentárias. Miqueias 5, 2, 5, só para exemplificar, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o lhe chamará Emanuel. Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Quem era o rei? Quem vai vir estar conosco? Quem vai andar conosco? Quem vai ensinar ao povo? Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, é o prenúncio do futuro, de que viria. É aquilo que eu falei para os irmãos. O povo do Velho Testamento olhava para a vinda do Cristo. Essa era a esperança, essa era a força que fazia, que Deus dava àquele povo para caminhar. Miqueias agora 5:2-5 nos diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupos de milhares de Judá, de ti me sairá que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Este será a nossa paz. Gente, irmãos, falando de Jesus, Miqueias, no Velho Testamento, declarando que isso aí já tinha sido decidido na eternidade, que esse plano de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para estabelecer esse reino de Deus, um lugar aonde esse povo não mais vai chorar, não mais vai ter dissabores, não vai precisar do sol, meus irmãos, porque a glória de Deus vai iluminar aonde será estabelecido esse reino do Senhor Jesus. O Velho Testamento nos fala que Deus é rei da criação. Olha, já dá a Deus o título de rei.
Está lá no Salmo 47, 93, 96, 97, 99, só para exemplificar o 47, 1:2. Batei palma todos os povos, celebrais a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. O Velho Testamento já anunciava o Rei de toda a terra. Um rei que viria e que conquistaria, e que vai conquistar a terra, e vai estabelecer seu domínio sobre toda ela. Um rei, para ter um reino, ele precisa vir e conquistar. E é isso que Cristo fez, vocês lembram, irmãos queridos? Ele entrou na casa do valente, amarrou o valente. O que é amarrar um valente? Amarrou Satanás, porque era mais forte do que ele, mais valente do que ele, e tomou as suas propriedades para ele. Sabe o que é isso, meu irmão? Tomou a nós, tomou aquele povo que olhava com esperança para o futuro, porque esse povo passa a ser súdito. É a igreja, são os súditos de Deus na terra, trabalhando para que venha o reino de Deus. Salmo 93, 1:2, reina o Senhor, revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Salmo 93, 1 e 2. Irmãos, é a Bíblia que está mostrando tudo isso que nós falamos aqui para trás. Tudo isso que aconteceu no Velho Testamento mostrava-se o quê? A realeza, a majestade, o poder, a glória, o domínio. No Novo Testamento é a presença de Deus no nosso meio, é o sacrifício do inocente, é a assunção aos céus, para subir aos céus, é a preparação da morada, é o estabelecimento do Espírito em nós, é a vinda de Cristo, a segunda vinda, para estabelecer todas as coisas como elas eram lá no Éden e vão voltar a ser na Nova Jerusalém. O reino do Senhor, outra prova que o reino do Senhor, o reino de Deus inaugurado quando do grande dia do Senhor. Ah, mas o que é isso? Então o reino de Deus já não está aqui? Sim, o reino de Deus está dentro de nós, de cada um dos servos do Senhor, de cada súdito que se sujeita e fala para o Senhor, fala para o seu rei, sou pobre, desamparado, sem nada, porque eu sei que eu sou dependente do Senhor. Quando a palavra de Deus chama de pobre, bem-aventurados os pobres, no Sermão do Monte, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: esses reconhecem que não têm nada, que não podem comprar nada, porque dinheiro nenhum eles têm, eles não têm nem alimento, se não os der eu, o Senhor das suas vidas. Esses que reconhecem isso são os súditos de Deus, são os que vão reinar com Deus, são os que vão se alegrar com a presença do Senhor Jesus. Oséias 4, 1, 3 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Olha, o que está dizendo aqui, filhos de Israel, é para os filhos de Israel lá naquele contexto e para os filhos de Israel no contexto de hoje. Nós somos filhos de Israel. Deus está em contenda com a terra porque a terra caiu, a terra geme, o homem caiu, a natureza humana está caída e ela precisa ser transformada, revigorada, transformada, restabelecida diante de Deus, totalmente dobrada diante da autoridade do Senhor. E Deus continua falando aqui, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Isso está acontecendo hoje, irmão. Isso é vivo. Palavra do Velho Testamento, mostrando o processo, o caminhar para o estabelecimento total do que nós chamamos de reino de Deus, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, aonde todos que já foram e todos que vão estar aqui serão, os que já foram, vão ser incorporados pelo seu corpo glorificado, e aqueles que estão aqui serão transformados, e após se encontrarão com Cristo Jesus nos céus.
O reino de Deus também tem um caráter sobrenatural da realeza de Deus, e isso nos mostra no Velho Testamento, através de Miqueias 5,12. Né? Deus fala que tudo que é superstição, tudo que é crença, tudo que não seja dele, que não seja para ele, e que não vá exclusivamente por intermédio do Espírito dele, que não segue por intermédio do Espírito dele, vai ser eliminado. Esculturas, toda a obra de homem, quando fala de escultura, irmãos, quando o reino de Deus for implantado, quando ele vier com a volta de Cristo Jesus, que é como acontecerá ao descer a Nova Jerusalém, e, irmãos, eu não consigo falar, eu não consigo exemplificar, eu não consigo mostrar, porque é impossível a mente humana estabelecer o que vai acontecer. Vocês imaginam, onde que está o corpo de Abraão? Onde que está o corpo de pessoas que já morreram há milhares e milhares de anos? Nós vamos ver átomos, ou não vamos ver, ou vai ser num piscar de olho, mas eu só sei que vai ser uma situação tão extraordinária, que tudo que foi construído, que tudo que foi destruído, aliás, né, pelo homem, estabelecido pelo homem, vai ser transformado e vai voltar ao que era santo, sem pecado, porque o pecado será exterminado, a morte será destruída. Então tem o caráter sobrenatural, que ninguém pode explicar como vai acontecer, como vai ser estabelecido. Ciência nenhuma, ninguém vai poder explicar. E por fim, Deus vai destruir esse império terreno, essa estrutura de governos, essa estrutura de reinos, de situações, a própria estrutura do reino de Satanás, que, entre aspas, né, reino de Satanás, entre aspas, foi dado a Satanás por um tempo, e ele foi tirado com a vinda de Cristo Jesus, será destruída, será toda ela lançada no lago de fogo. E Daniel 4,25 nos mostra isso, com as seguintes palavras do Senhor no Velho Testamento: será expulso. Aqui Daniel está falando, revelando o sonho de Nabucodonosor, e falando para ele, e ao mesmo tempo falando o que vai ocorrer com o estabelecimento da vinda do Filho do Homem, a sua segunda vinda. Será expulso de entre os homens a tua morada, será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer erva como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E o reino foi dado a Cristo Jesus, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. E só será súdito desse reino quem reconhecer o Altíssimo como o dominador de toda a terra. Temos ainda uma infinidade de outros textos que falam da obra do Messias, do seu trabalho a ser realizado e da bênção que ele traria e traz ao mundo, previsto no Antigo Testamento. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. E para terminar, um dos textos proféticos mais impressionantes sobre a obra de Cristo, que apontava para o sofrimento dele pelos pecados de seu povo, um texto escrito por volta de 700 anos antes do nascimento de Jesus, e que impressiona pela exatidão em citar todo o sofrimento que realmente ocorreu com ele, muito tempo depois. Esse texto está em Isaías, irmãos. Isaías 53, versículo 5, que nos diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, queridos irmãos, quando Jesus aparece em sua vida pública, proclamando: arrependei-vos, que o reino dos céus está próximo, nós vamos começar uma nova era, não um novo caminho, porque o caminho já havia sido determinado antes da fundação do mundo por Deus, com a criação da terra, com a plantação de um jardim na terra chamado Éden, e com
um programa feito pelo Altíssimo que levaria o homem da eternidade passada. Essa palavra eternidade passada é entre aspas, porque é da existência do Deus que é eterno, desde onde Deus veio, dos tempos de existência que são eternos, que nunca tiveram começo e nunca vão ter fins, até a eternidade futura. E esse futuro também é dos tempos da imortalidade da igreja, que ela nunca mais vai perecer. Deus preparou como se fosse uma estrada plana, para que o homem, desde o Éden, fosse caminhando com Ele, sendo transformado, tendo intimidade no virar da tarde com Ele. Mas como nós estamos vendo este gráfico, e este gráfico vai explicar a partir da próxima aula, o reino de Deus passo a passo. Deus criou, mas o homem caiu, estava condenado, veio a salvação, que é Jesus Cristo, e a igreja, homens e mulheres escolhidos por Deus, caminham esperançosos na implantação definitiva do reino de Deus. O que nós tínhamos para explicar nessa aula hoje são essas questões. Estamos à disposição no nosso WhatsApp para responder qualquer questionamento. E a partir da próxima aula, quando Deus nos der essa oportunidade, nós vamos estar falando, explicando o reino de Deus passo a passo, desde o Éden até a vinda e a descida da Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe e que nós possamos agora orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor está fazendo. Nos faça fortes, firmes, e que possamos te honrar em todo o tempo, em todo lugar. Não só com a nossa boca, não só com a nossa mente, mas também com o nosso proceder. Ajuda-nos, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.